naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. A liturgia deste domingo nos propõe dois temas fundamentais da fé cristã: Cristo e a Igreja. Então Jesus interroga os discípulos o que as pessoas dizem dele e o que os próprios discípulos também pensam. A pergunta de Jesus sobre o que dizem a respeito de si, ou seja, do Filho do Homem, não é demonstração de preocupação com sua imagem pessoal, para saber o nível de sua aprovação ou não, uma questão de ibope, mas com a eficácia do anúncio da comunidade cristã. A expressão Filho do Homem expressa a condição divina de Jesus, especialmente seu aspecto transcendental e glorioso, sem negar a condição humana. Para os homens, Jesus é um homem extraordinário, bom e justo, como tantos outros homens antes dele. Para Pedro e os demais discípulos, Jesus é muito mais. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o enviado de Deus, que veio oferecer a salvação, a vida plena a todos os homens e mulheres. É o libertador. Então Jesus, ele não é um mito, não é uma filosofia, não é uma ideia. Jesus é uma pessoa. São Paulo, no trecho da segunda leitura, fala muito bem disso. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. Tudo é dele, por ele e para ele. Então Jesus é Filho de Deus feito homem, pessoa. Aquele que tem uma proposta de vida, de salvação, de esperança para todos os homens
e mulheres. E Jesus continua, pergunta hoje para cada um, para cada uma, principalmente para a nossa juventude: quem sou eu para vocês? Jesus não quer uma resposta teórica, uma resposta que vem dos livros, dos documentos. Não. Jesus quer que pela nossa vida, no dia a dia, essa resposta. A resposta é com a nossa vida, com a nossa fidelidade ao seu Evangelho, com a nossa coerência na vivência da fé. A nossa vida que deve ser uma verdadeira profissão de fé. A nossa vida vivida no dia a dia, lá na faculdade, no trabalho, na família, no bairro, na rua, na vizinhança, na comunidade. A convicção de que Jesus é o Filho do Deus vivo compromete a comunidade cristã a denunciar e desafiar todos os sistemas religiosos e políticos que não favorecem a promoção da liberdade e da vida plena e abundante para todos. Então, a convicção de que Jesus é o Filho de Deus me compromete a dizer não a tudo aquilo que vai contra a proposta de Jesus, a proposta do reino, do seu Evangelho. Não é só eu ir contra o aborto, claro, eu devo ser contra o aborto. Porque tem muito católico que acha que está a favor da vida porque é contra o aborto. Não. A convicção de que Jesus é o Filho de Deus me compromete a dizer não a tudo aquilo que vai contra a vida. Contra o aborto, sim, mas contra os direitos humanos, sim. Contra a ditadura, sim, seja ela de esquerda, de direita, de centro, sei lá. Me leva a dizer sim à democracia. Me leva a dizer sim aos direitos humanos. No próximo sábado, aqui na cidade, nós vamos estar realizando o Grito dos Excluídos. E o lema do Grito dos Excluídos este ano nos faz essa pergunta: de que nós temos sede e fome? Nós aqui em Guarulhos, além de toda a problemática da mobilidade urbana, nós temos sede e fome de saúde. As pessoas às vezes morrem por falta de assistência médica. Está aí 2, 3 anos esperando uma consulta, um exame, uma cirurgia, morre. E aí depois de morto aparece lá, ele vai marcando a cirurgia dele. Então, o Grito dos Excluídos vai começar aqui na prefeitura, às 9 horas da manhã no sábado. Todo mundo é convidado a participar. E depois, todo mundo vai vir encaminhado até o HMU de maneira simbólica. Nós vamos abraçar o HMU para dizer ao poder público, ao prefeito, aos administradores da cidade, que nós queremos que o SUS funcione, que nós queremos que a rede pública de saúde funcione, que nós queremos o bom uso dos impostos que nós pagamos em favor da saúde. A nossa profissão de fé, a convicção de que Jesus é o Filho de Deus, nos compromete com isso. Porque se muita coisa não funciona no poder público, se muita coisa errada está presente na sociedade, nas estruturas políticas, econômicas, enfim, é porque nós cristãos não estamos sabendo viver com convicção a nossa fé. Porque muitos cristãos estão vivendo a sua fé de maneira intimista. É eu e Deus, Deus e eu. Muitos cristãos só querem olhar para cima, mas não querem olhar para frente, olhar para os lados. Então, isso é muito importante. Então, Jesus não quer simplesmente uma profissão de fé da boca para fora, mas com o coração, com a vida. E
É dessa profissão de fé que nasce a comunidade. Aí a igreja é a comunidade dos discípulos e discípulas que reconhecem Jesus como o Messias, o Filho do Deus vivo. Ela existe para testemunhar Cristo e para levar a todos os homens e mulheres a proposta de salvação que ele veio oferecer. A igreja não existe para si mesmo. Por isso o Papa tem insistido muito, o Papa Francisco, né? Para a igreja não ser autorreferencial. Para ela não ficar voltada para si mesma, cuidando de si mesma. A igreja ela deve ser presença do reino, presença da proposta de vida plena de salvação de Jesus no mundo. Ela deve ser uma comunidade de amor, uma comunidade fraterna, uma comunidade misericordiosa. Por isso não faz sentido tantos discursos por aí, colocando medo nas pessoas, discursos de condenação, falando mais do demônio, do inferno, do que do amor de Deus, da misericórdia de Deus, que salva e que liberta. São João 23, quando abriu o Concílio Vaticano II, eu sempre cito isso, ele diz assim, olha, a igreja de Jesus não usará mais anátema, quer dizer, condenação, mas ela usará sempre o remédio da misericórdia. E a gente vê poucos falando disso. A igreja precisa ser cada vez mais misericordiosa. Nós somos peritos em humanidade, não em condenação, em julgamentos, mas peritos em humanidade e misericórdia. Papa Francisco, no ano da misericórdia, insistiu muito nisso. E pediu que todas as pessoas que procurassem a igreja, as suas organizações, enfim, que encontrassem um oásis de misericórdia. Então, a igreja é a comunidade do amor, onde deve brilhar o amor, a misericórdia, a bondade do nosso Deus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As chaves significam a autoridade e o governo sobre a casa e a cidade. Uma missão particular para manter a unidade da fé em Cristo. Lembra o administrador do palácio de que fala a primeira leitura? Ele é aqui a figura de Pedro e da comunidade também, a quem Jesus confiará essa missão, a missão das chaves, para ligar e desligar, para entrar e para sair. Mais do que delegando poderes, Jesus está responsabilizando a comunidade para fazer o reino acontecer. Ligar e desligar significa responsabilidade, cuidado. Assim Jesus convida a sua igreja, comunidade do reino, a viver sempre em perfeita sintonia com Ele mesmo e com o Pai, de modo que aquilo que a comunidade experimentar será referendado pelos céus. Ele dá as chaves para a sua comunidade, abrir a todos o reino que os doutores da lei e fariseus tinham trancado. Jesus vai dizer para os mestres da lei, para os fariseus, esses grupos religiosos do seu tempo, né? Vocês não entram no reino e não deixam o povo entrar. Todo cristão possui as chaves do reino, porque o seu testemunho pode abrir ou fechar o reino para alguém. O Papa, como sucessor de Pedro,
tem a missão, né, de abrir as portas. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Ele tem o poder de abrir e de fechar. Abrir as portas para o seguimento de Jesus, para o reino acontecer. Abrir as portas para que a igreja seja misericordiosa, perita em humanidade, para que a igreja anuncie a todos e a todas as riquezas do Evangelho, mas também para fechar as portas para o antirreino, fechar a porta para o radicalismo, fechar a porta para o fanatismo, para o tradicionalismo. Precisa fechar a porta para os conservadores e conservadoras. Nós temos que fazer uma distinção entre aquilo que é tradição da igreja e aquilo que é tradicionalismo, conservadorismo. A tradição nós seguimos. Aquilo que recebemos dos apóstolos, daqueles que conviveram com os apóstolos, que nós chamamos os santos padres, isso é a tradição, nós conservamos. Agora o tradicionalismo não, porque ele não quer mudança. Ele não quer uma igreja encarnada, uma igreja, como diz o Papa Francisco, que toca nas chagas sofredoras dos pobres e marginalizados. Uma igreja de sacristia, uma igreja de suntuosidade, de brilho, de pompa, de glamour. Sim, ele fecha esse tipo de igreja, porque ela não ajuda a acompanhar a marcha da história. Papa Francisco não está fazendo nada mais do que fazer com que a igreja viva o Evangelho de Jesus, a proposta de Jesus, nada mais do que seguir os passos, as intuições, as indicações do Concílio Vaticano II, porque até então, antes do concílio, nós tínhamos uma igreja autorreferencial, uma igreja preocupada, voltada para si mesma, preocupada apenas com a sua vida interna, e não estava nem aí com o mundo que estava caminhando. Já tínhamos tido 2 grandes guerras, o mundo estava em grandes mudanças, e a igreja vendo tudo, assistindo tudo, não dizendo uma palavra. Uma liturgia fria, distante, não havia participação do povo de Deus. A igreja nem era vista como povo de Deus. Quando se falava de igreja, se pensava apenas no Papa, nos bispos e nos padres. E aí o Papa João 23, iluminado pelo Espírito Santo, diz: não, temos que sacudir, tem que ter um novo agiornamento. A igreja precisa abrir suas portas, suas janelas, ventos novos precisam entrar. O povo precisa ser considerado como povo de Deus, o povo deve ser celebrante, participante da liturgia, o povo não é assistente. O povo todo é um povo sacerdotal, povo de Deus, é o sacerdócio comum de todos os fiéis. A liturgia, não sei se tem alguém aqui mais antigo que lembra como que as missas eram em latim, ninguém entendia nada, padre de costa para o povo. O seu povo, na hora da consagração, tocava lá um sininho, uma campainha, o povo entender que estava tendo a consagração, mas nada mais do que isso, uma coisa distante, fria, nada a ver com o mistério pascal, nada a ver com a Páscoa de Jesus, tudo distante, tudo frio. E os conservadores querem que volta isso daí. O Papa Francisco diz que não. A reforma do Concílio Vaticano II, a reforma da liturgia veio para ficar. Outra grande maravilha do Concílio Vaticano II são os ministérios leigos e leigas, os catequistas. Nós estamos hoje, 4º domingo de agosto, celebrando os vários ministérios laicais da igreja, principalmente os catequistas, que têm aí a grande missão
de testemunhar com a vida a profissão de fé, de fazer ecoar no coração das crianças, dos jovens e adultos a palavra de Deus, as riquezas da palavra de Deus, de colocar crianças, jovens e adultos no seguimento de Jesus, no discipulado missionário, ajudar as crianças, jovens e adultos a professar com a vida a sua fé no Cristo, Filho do Deus vivo. Então a nossa gratidão a todos os catequistas, os agentes de pastoral, os leigos e leigas que assumem os vários ministérios, o nosso apoio, o nosso reconhecimento por todo o trabalho, por toda dedicação. Então, os tradicionalistas, os conservadores, não querem mudança nenhuma. Quer que a igreja continue, né, nesse clericalismo, dependendo apenas de padres e bispos, não é? Essa coisa toda. Não. Então, abrir as portas, né, para que realmente nós possamos ser essa comunidade de amor, essa comunidade dos discípulos e discípulas comprometidos com o projeto de Jesus. Fechar as portas, portanto, a tudo aquilo que não favorece o anúncio e o testemunho do Evangelho. Que nós então, né, juntamente com Pedro, hoje o Papa Francisco, toda a comunidade, todos nós, saibamos usar bem essas chaves para ajudar o povo realmente a acolher o reino, abrindo as portas e fechando aquilo que impede o acolhimento do reino. Com isso também, fazendo esse bom uso das chaves, nós estaremos sendo coerentes com a nossa profissão de fé. Então nós louvamos e bendizemos a Deus, a vocação de todos os leigos e leigas, dos catequistas, que se dedicam incansavelmente na construção do reino de Deus. Catequistas, demais agentes de pastoral, obrigado, porque vocês se deixaram seduzir pelo Senhor. O autor sagrado lhes garante: felizes os pés que andam para anunciar boas novas.